Alguma vez você já teve que tomar uma decisão muito difícil? Uma decisão que, na verdade, você não queria tomar. Uma decisão que você tinha que tomar, mas era contra os seus sentimentos. Uma decisão contra o seu querer, contra a sua vontade. Às vezes, nos encontramos em situações como essa e nós precisamos tomar uma decisão. Fica até o final do vídeo, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, esse é o nosso canal Espada Cortante. Já convido você a preparar um copo de água como esse, que no final nós estaremos aqui fazendo a nossa oração da fé para Deus abençoar a sua vida. Acompanhe comigo o livro de Gênesis, capítulo 21, versículo de número 6. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque, disse a Abraão: lança fora essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do menino e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho dessa serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Veja bem que aqui Abraão tinha que tomar uma decisão muito difícil. Meus amigos, meus irmãos, Abraão teve um filho, Ismael, filho da precipitação de Sara. Sara não suportou esperar o tempo de Deus para que Deus lhe desse um filho como havia prometido. Então ela quis antecipar, digamos assim, que ela quis dar uma ajuda a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda para fazer nada que Ele prometeu a nós. A promessa de Deus na nossa vida, Ele vai cumprir, a não ser quando Deus promete algo e depende da nossa conduta. Mas quando Deus prometeu a Abraão, não dependia nada de Sara. A promessa de Deus é que faria dele uma grande nação e de Sara ele daria um filho a Abraão. Mas, meus amigos, aqui a Bíblia diz que Abraão então teve esse filho. Mas, quando Deus deu o filho da promessa verdadeiramente, Isaque nasceu. Sara então, quando viu que Ismael zombava de Isaque, Sara então mandou Abraão lançar fora a serva dela, Agar, e também aquela criança. Meus amigos, Sara não se preocupou com os sentimentos de Abraão. Era filho dele, Ismael. Sara não se preocupou o que aconteceria com Agar e com Ismael, uma mãe e uma criança em pleno deserto. Neste tempo, meus amigos, a morte era certa. Por isso Abraão ficou muito temeroso em mandar aquela mulher embora com aquela criança. Mas Sara não se preocupou. Sara estava preocupada somente consigo. Muitas pessoas se preocupam somente consigo e não se preocupam com os outros. Não se preocupam com o sentimento dos outros. Sara, aqui o egoísmo tomou conta dessa mulher. Mas, meus amigos, então Deus fala com Abraão: Abraão, pode despedir Agar com essa criança. Pode liberar ela para o deserto, pode deixar, porque eu tenho um propósito, eu tenho um plano, eu tenho um propósito na vida deste menino. Dele também eu vou fazer uma grande nação. Aí, meus amigos, Abraão, muito temeroso, Abraão preocupado, mas mesmo assim ele então manda embora, porque Deus ordenou, e dá ali um pouco de água e um pouco de pão para aquela mulher comer pelo caminho. Mas, meus amigos, Agar então diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e colocou nas costas de Agar e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Muitas pessoas estão como Agar, andando errante sem direção. Aqui, Agar não tinha para onde ir, ela não tinha direção, não tinha rumo certo. Ela saiu sem direção, sem saber para onde ir. É como se ela tivesse no escuro, sem saber o que fazer.
Às vezes nós nos encontramos também nessa condição, sem saber que decisão tomar, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Às vezes, essas situações, elas acontecem na nossa vida. E Agar estava ali andando errante. Como é que está a tua vida hoje? Como é que está você? Também se encontra assim nessa condição, sem saber o que fazer, sem saber que direção tomar, que rumo tomar, precisa de uma saída. Jesus Cristo, Ele é a saída para nós. A Bíblia nos diz, em Isaías 45, 22, o Senhor fala assim: olhai para mim e sereis salvos. Deus manda nós olharmos para Ele nesse momento de dificuldade. Então Agar anda errante pelo deserto e chega um momento, tendo-se acabado a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se diante dele, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não veja eu morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Aquela mãe, não querendo estar perto quando a criança morresse, colocou a criança debaixo de uma árvore e se afastou e ficou de longe observando o menino, esperando a morte vir buscar aquela criança. Meus amigos, às vezes tem situação que você não vai poder fazer nada, não vai poder mudar o quadro. Mas, se nós colocarmos na mão de Deus, Ele sim tem a solução. Coloque os seus problemas nas mãos de Deus. Coloque a sua situação diante do Senhor. Agar então ficou ali distante, olhando aquela criança, sem saber o que fazer, e começou a chorar. Mas, meus amigos, Deus já tinha planos. Quando Deus falou com Abraão, pode lançar fora a escrava, Deus sabia o que ia fazer. Eu quero dizer para você que Deus tem o controle da sua vida. Basta você confiar nele. É o que a Bíblia nos diz. Salmo 37, 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Aquela mulher que estava andando errante, sem direção, Deus estava controlando tudo na vida dela, sabendo o que queria fazer. Quando acabou a água, acabou a comida, que ela achou que tudo estava perdido, Deus entrou em cena. E Deus então envia-lhe o anjo, e o anjo fala com Agar: o que você tem, Agar? Qual o problema? Por que você está chorando, Agar? Deus ouviu a voz do menino. Deus tem planos, Deus tem obra. Eu quero dizer para você que Deus tem planos na sua vida. Deus tem obra na sua vida. Deus tem propósito na sua vida. E Jó diz que nenhum dos propósitos, nenhum dos planos de Deus podem ser impedidos. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo agora, meu irmão, que você possa colocar nas mãos de Deus e deixar Ele direcionar a sua vida, que eu tenho certeza que nos desertos da vida, ainda que possa lhe faltar tudo, Deus vai chegar e vai suprir as suas faltas, sua necessidade, porque Ele tem planos na sua vida. E, meus amigos, quando então ela ouve a voz do anjo, a Bíblia diz que os olhos dela se abriu e ela pôde ver então a provisão de Deus. Ela enxergou ali um poço que estava diante dela ali e ela não conseguia enxergar. A aflição, o medo, o problema era tão grande na vida dela, a tensão tão grande que ela não conseguiu enxergar o poço. Mas quando o anjo de Deus fala com ela, quando ela ouve a voz de Deus através daquele anjo, a Bíblia diz que os olhos dela se abriram. Eu quero dizer para você, meu amigo, se os problemas têm fechado os seus olhos, se os problemas têm fechado a sua visão e você não tem conseguido enxergar a provisão de Deus, abra os seus olhos, ouça a voz de Deus e que você vai poder enxergar a provisão de Deus que está diante de você. Então Agar abre os olhos e vê ali um poço ali naquele momento. Então a Bíblia diz que ela pega da água, dá para a criança não morre e a criança se torna um grande homem, porque era plano, era obra de Deus. Eu quero, meu amigo, que você, assim como Gease, quando estava ali com Eliseu, e chegou o exército da Síria ali, cercou a cidade, ele entrou em desespero, em pânico, porque ele só via o exército da Síria.
Eliseu estava tranquilo e falou com ele: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Falou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. A Bíblia diz que Deus então abriu os olhos de Geazi. Aí ele pôde contemplar que eles não estavam sozinhos ali naquela situação, porque em volta do rei da Síria, em volta do exército da Síria, tinha carros de fogo, cavalos de fogo. Os anjos do Senhor estavam ali acampados ao redor para cumprir o Salmo 34:7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e o livra de todo o mal. Você não está sozinho nessa situação. Deus, Ele está contigo. Jesus Cristo não te deixa só, apenas diz para você: não temas, eu sou contigo. Está passando pelos desertos da vida? Confie em Deus. A solução Ele tem. Que Deus te abençoe. Ainda que você esteja passando por um deserto agora, olhe para o alto, que a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Pega agora o seu copo com água e ore comigo. Altíssimo e poderoso Deus, maravilhoso, eterno Pai, eu oro agora juntamente com esse meu amigo, essa minha amiga que acessou o nosso canal. Eu quero determinar a bênção, meu Pai, na vida dele, ainda que ele esteja passando por provações, por dificuldades, pelos desertos da vida, mas que o Senhor possa abençoar a vida dele, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que ele possa agora se erguer, se levantar, meu Pai, assim como fez Agar, Senhor, quando ouviu a voz do Senhor. Que ela possa agora também se erguer, se levantar e entender que o controle de tudo, Senhor, está em Tuas mãos. Eu oro assim, meu Pai, determinando a bênção na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Beba agora da sua água. Bebeu da sua água, tomou posse da sua vitória em nome de Jesus. Agora, meu amigo, aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal, tornando-se assim um só corpo com Ele, através da Igreja Evangélica Pentecostal, conforme Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Meus amigos, nós não podemos viver fora das organizações. Nelas, nós nascemos, vivemos e morremos. A igreja física, ou seja, os templos, são também organizações. E a igreja cristã, não a cientificamente cristã, nem a nominalmente cristã, é uma embaixada de Deus com seus embaixadores, e eles te receberão e darão legalidade ao seu ato de fé diante de Deus e no reino de Deus. As autoridades deste mundo, elas não podem fazer isso, mas os embaixadores sim. Por isso, procure a igreja de Deus e congregue nela, tornando-se assim um só corpo com ela, e siga as instruções de Deus que Ele ordenou através do envio dos seus embaixadores, conforme Lucas 10, 16. Se inscreva no nosso canal se não é inscrito ainda, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.